Bom dia, Rocio. Bom dia, tudo bem? Tudo. Bom dia a todos vocês que estão aí. Para quem não me conhece, eu sou a Maria Chevre, terapeuta, coach, e hoje nós temos uma convidada especial, que é a Rocio Mozo. Se você não conhece, você vai conhecer. Hoje ela está nos trazendo um assunto muito importante para nós. Ela é psicóloga, ela é coach também, e terapeuta, fez os mesmos cursos que eu, por isso que a gente sempre estamos juntos, estudando, trabalhando juntos já há 7 anos. E hoje a Rocio vai falar sobre a medicina ayurvédica, que é uma medicina mais antiga, né, que nós conhecemos, e que traz muita clareza para nós hoje. E eu deixo a palavra com a Rocio, que ela... Rocio, seja bem-vinda. Obrigada, Vamos Maria. aprender com a grande Rocio. Como falava um professor meu, eu não estou aqui para ensinar nada, nós estamos aqui todos para relembrar o que já sabemos. Então, imagina, é como se a gente já tivesse essa informação inserida no nosso ser, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o enfoque ayurvédico para uma menopausa mais saudável, né? Porque menopausa é, verdade, um processo natural que todos nós passamos, todas as mulheres passamos, não tem como não passar, e é uma transição hormonal. E por isso que a gente acaba sentindo um monte de sintomas diferentes, tem pessoas que mais, tem pessoas que menos, mas é um processo natural da mulher, né? Assim como também a adolescência. Muitas pessoas falam, mas é a pior época. Não, a adolescência foi uma época também que quem já passou já sabe o que é esse momento, que é um momento também um pouco complicado, né? É uma transição hormonal também, só que é uma transição onde a gente não estava preparado para ter filhos e a gente passa para, digamos que o momento em que sim, agora somos reprodutivos, né? A partir do momento em que a adolescência começa. E na transição que a gente passa na menopausa é o contrário, passamos de novo a não poder ter filhos, mas é uma transição também que a gente tem que assumir realmente, né? Então, na adolescência aparece, com todos esses, digamos que essas mudanças hormonais, aparece aquele monte de espinhas, aí parece que ninguém nos entende, né? Parece que somos, assim, o bicho estranho no meio desse mundo de gente que ninguém nos entende. E também temos, assim, prontos também de humor, a gente fica muito irritado rapidamente, mas, assim, não dá para descer do planeta, né? Não dá para dizer, para aí, Terra, que eu quero descer. Não tem como fazer isso. Nem na época da adolescência, nem na época da menopausa. Então, o mesmo acontece na menopausa. Também temos esse descontrole, né? Esse descontrole hormonal, e onde ficamos com a pele mais seca, onde ficamos sem libido, existe o suor constante, noites que a gente não dorme bem, irritação também. Quem já não conviveu nos primeiros momentos de uma mulher na menopausa? Fica totalmente irritado, o marido já não entende mais nada, né? Porque briga por qualquer coisa. E isso por que acontece? Porque se a gente não consegue dormir, se a gente fica com esse monte de suor constante, como é que a gente não vai ficar irritado? Então, tudo isso acaba nos afetando. Mas cada pessoa passa pela menopausa de uma forma diferente, nem todo mundo é igual. Eu lembro da minha amiga Cláudia, no Rio de Janeiro, 40 graus de calor, as duas na menopausa, eu estava derretendo igual sorvete, mas ela estava como se fosse no paraíso. Então, nem todo mundo convive e tem esses mesmos tipos de, digamos que de desconfortos, né? De pessoa a pessoa muda muito. Então, é como se a gente pensasse, não tem aquela pessoa que come de tudo e você fica lá olhando para ela comer e quem engorda é você? Então, isso acontece também na menopausa. Tem aquela pessoa que tem o problema da menopausa e tem aquela que não passa nada, né? Então, isso tem muito a ver
pelo olhar, né, da Ayurveda, com a constituição de cada um, né? Então, se você tem uma constituição, eu vou falar um pouquinho, então, aqui das constituições. Na Ayurveda significa Ayu, significa vida, e Veda é conhecimento. Então, eles consideram que a Ayurveda é o conhecimento da vida. É um conhecimento que te dá as ferramentas necessárias para você ter uma vida plena, feliz, saudável. Tá? Então, eles não consideram que é só uma medicina, eles consideram que é um conhecimento geral da vida para você viver nesse planeta. É isso. Eles falam que, dependendo dos elementos, que são 5, eles consideram 5 elementos, é a mesma coisa que na medicina chinesa, só que os elementos mudam um pouquinho. Na medicina Ayurveda, no Ayurveda, eles consideram ar, éter, fogo, água e terra. E com esses 5 elementos se formam as constituições, tá? Essas constituições, por exemplo, quando se junta ar e éter, forma o vata. Quando se junta o fogo e a água, forma o pita. E quando se junta a terra e a água, forma o kapha, né? Que eles chamam kapha, mas como a gente vê o nome com PH no meio, a gente já meio que colocou o som do inglês, né? Como se fosse kapha. Aí tudo bem, todo mundo chama kapha, não tem problema. Então, esse vata, pita e kapha vão conviver também de forma diferente na época da menopausa. O vata, ele já é ar e éter, assim, secura total, é uma pessoa que anda super rápido, são pessoas que já sentem frio por natureza, são meio assim despistadas, né? Elas são pessoas que são muito criativas, mas que não costumam ter muito foco no que tem que fazer. Então, são pessoas que gostam de muita variedade de coisas. Já o pita é aquele mais centrado, mais concentrado, mas sabe bem o que tem que fazer, vai e faz, né? De estrutura já mediana, sente muito calor. E o kapha é aquela pessoa que é mais tranquila, mais relaxada, costuma ter uma estrutura mais forte também, já pelos seus elementos, que é a terra e a água, que são os que formam a estrutura, né? Esses aí, eles vão conviver de forma diferente na menopausa, mas também tem muito a ver com a forma de vida que eles tiveram até essa idade. Então, uma pessoa que teve uma vida regrada, com alimentação boa, fazendo exercício, vai ter muita mais facilidade de passar pela menopausa sem tantos sintomas do que aquela que teve uma vida completamente desregrada, né? Essas 3 constituições, vata, pita e kapha, todos nós temos as 3, só que em proporções diferentes. Então, aquela pessoa que é muito, muito vata é a pessoa que tem o ar e o éter em quantidades exageradas, digamos assim, mais elevadas. Não exageradas, mas mais elevadas, tá? E vai ter menos de pita e menos de kapha. Então, o vata, como tem a predominância do ar e o éter, se ela... Ar e éter, vamos imaginar aqui que num alimento, por exemplo, um alimento que tem ar e éter, as folhas, tá? As folhas têm ar e éter. Tanto é que, se você refoga a folha, ela murcha, ela fica pequenininha. Uma folha que é assim grandona, fica numa coisa bem pequenininha. Você coloca um monte de espinafre numa frigideira e dá uma refogada, encolhe tudo. Então, o que saiu daí? O ar e o éter que tem a folha. Então, a pessoa que é vata, ela vai ter que procurar alimentos que não tenham tanto ar e éter. Ou ela come essas folhas refogadas, ou ela procura mais alimentos que não tenham tanto ar e éter, como podem ser as raízes, vão enraizar ela mais, ela vai precisar mais disso, tá? Então, nós todos precisamos do vata, porque o vata é o que tem o movimento. É o que tem, por exemplo, o movimento do sangue, dos fluidos, o movimento dos braços, como eu estou fazendo aqui, de piscar os olhos, da boca, do nosso coração, do nosso pulmão. Então, todos os movimentos precisam do vata. Então, todos temos esse vata funcionando, tá? Então, essa dificuldade que tem de foco, por exemplo, vata, ela vai melhorar um pouquinho isso, tendo já uma alimentação diferente. Quer dizer, não procurando tanto esses alimentos que têm ar e éter e procurando mais esses alimentos mais aterrados e mais refogados e quentinhos. O vata precisa de calor, porque ele tem constituição fria.
Ah, Rocio, mas eu já estou sentindo muito calor na menopausa. Calma aí que no final eu vou falar de algumas soluções, tá? Mas o Vata precisa comer coisas refogadinhas, coisas morninhas e quentinhas. Não pode comer frio. Um Vata não pode comer frio. E tudo também depende muito do local onde mora. Por exemplo, um Vata, o ideal seria ela morar, por exemplo, no Rio de Janeiro, porque Vata, ela precisa da umidade e do calor. Rio de Janeiro é úmido e é quente, né? Mas no calor da menopausa seria horrível. Sim, mas tem coisas para minimizar, tá? Então, o Pita já é uma pessoa que já tem fogo na sua constituição, e tem o fogo e a água. Então, o Pita é o que digere. Então, todos temos Pita, porque todos precisamos digerir a alimentação, metabolizar essa alimentação, né? Então, imagina como é essa pessoa. Se essa pessoa já tem facilidade para suar, tem uma coisa que tem o Pita, que ele é muito prático, é determinado, faz o que tem que fazer, costuma também se alterar, ficar com raiva facilmente, principalmente se o seu dosha está em desequilíbrio. Quer dizer, se é uma pessoa que ela já é quente por natureza e é uma pessoa que adora comer pimenta, como é que essa pessoa vai estar? Raivosa, né? Então, pode afetar, inclusive, o seu fígado. Lugares bons para o Pita morar seria um lugar que seja frio e que seja seco, já que ele tem o calor, né, do fogo e tem a umidade da água. Um lugar frio e seco seria o ideal. Já o Kapha tem como os elementos a água e a terra. Todos temos o Kapha. Por quê? Porque a gente precisa de estrutura, senão eu não conseguiria ter osso, músculo, né? A estrutura que eu tenho corporal é feita pelo Kapha. Então, todos temos o Kapha. Mas aquela pessoa que é mais Kapha, ela é mais forte, mas ela anda a um ritmo lento. Você não pode apressar um Kapha. Um Kapha está realizando um trabalho, deixa fazer esse trabalho, porque ele vai ser bem feito, mas tem que ser no seu ritmo. São pessoas também amorosas, são fiéis, gostam de ter também todas as pessoas ao redor. A gente costuma sempre falar, assim, um Kapha, digamos que específico, um Kapha que realmente você visualiza seria a típica nona italiana ou a típica abuela espanhola, né? É mais redondinha, com mais estrutura corporal, mais fofa, aquela que gosta de fazer aquelas grandes comidas e ter todo mundo ao redor, mas tem que tomar cuidado com uma coisa. Ela gosta tanto de ter todo mundo ao redor que tem que tomar cuidado com o apego, porque são pessoas que costumam ter a facilidade de ter apego por pessoas e por coisas também, tá? Há essas pessoas que são mais puras de constituição. Digo puras, não é pura que é melhor, não. É que tem mais de Vata, outros mais de Pita e outros mais de Kapha, tá? Mas agora, o que vamos ver aqui é uma coisa super interessante. Quando nós nascemos, todos precisamos dos elementos Kapha para criar o corpo, tá? Então, precisamos criar estrutura. De pequenos, a gente tem que crescer, né? Criar corpo. Então, precisamos do Kapha para isso. Por isso, os alimentos são mais nutritivos. São mais alimentos do que a gente chama Kapha, né? E todos passamos por essa idade. Todos passamos pela idade Kapha. Depois passamos pela idade média, que é a idade Pita. É a idade onde a gente começa a estudar, a trabalhar, ter filhos. Aí precisamos mais desse Pita em funcionamento. É uma época onde nós vamos precisar de muita energia para trabalhar, para realizar coisas, né? E ter foco, determinação, isso no nosso dia a dia. Então, o Pita está funcionando também nessa intermédio, né? Entre a idade que é de pequeno, de criança até a adolescência, e depois a idade da menopausa. Então, esse intermédio que é a idade em que a gente realiza um monte de coisas na nossa vida, desde casar, ter filhos, trabalhar, estudar, enfim, tudo isso. A partir dos 50, passamos para essa idade Vata, onde o Vata se torna mais presente. Então, traz, digamos que, essa perca de foco, tudo que é característico do Vata, tá? A secura em tudo, falta de libido, mente dispersa, perca de memória, a ansiedade, é típico do Vata também,
essa preocupação com o futuro. Aí você pode dizer, mas eu sinto muito calor, que é pita, né? A gente considera, então, o calor que é pita. Sim, o calor é pita. Você tem razão. Mas quem vai tacar o vento nesse calor todo que você está tendo é o vata, que é o movimento. E aí sim vem aquele fogareiro, é quando sobe o calor inteiro, que inclusive nós sentimos quando o fogo está vindo. Começamos a sentir o calor e diz, vai vir, vai vir, vai vir. É o vata que está empurrando esse calor, né? E por regra geral ele vem de baixo para cima, né? Esse calor costuma acontecer principalmente na madrugada, que é uma transição de horário que a gente tem, tá? Então, na Ayurveda se fala que de 10 da noite às 2 da manhã é um horário pita, tá? O fogo está ativo nesse horário. Por quê? Porque durante esse tempo da noite, por isso é tão importante dormir cedo, para a gente estar relaxado já, dormindo, para o nosso corpo fazer a sua função, e não fazendo trabalhos. Claro que eu sei que tem pessoas que trabalham à noite e não tem como fazer essa mudança, tanto é que eles costumam ter muitos descontroles na sua vida, no seu sono, em tudo, no humor, até na própria saúde, por conta desses horários noturnos. Porque de 10 a 2 da manhã, o nosso corpo vai fazer o trabalho de digestão, de metabolização de tudo que a gente comeu durante o dia, mas não somente de tudo que a gente comeu, de tudo que a gente vivenciou. A gente também digere as emoções, e o Pitta vai digerir e metabolizar nesse horário. Então, ele está em plena função de 10 a 2 da manhã. Depois desse horário, até às 6 da manhã, aí vem o Vata, né? Que é o movimento. Ele vai levar esse calor para o corpo inteiro e, por isso, costumamos acordar às 3 da manhã. Eu estou me referindo aqui nas pessoas que estão com a menopausa, tá? Esse horário das 3 da manhã, porque o Vata já empurrou esse calor que já estava sendo produzido pelo Pitta nesse horário, e empurra pelo corpo inteiro, e você sente calor e tira a coberta e não sei o quê, e tira a pijama e joga fora, vem o suor, né? E é por isso, porque o Vata já fez o seu movimento de espalhar o calor pelo corpo todo. Ô, Rocio, Sim. e quem não está na menopausa, já passou muito tempo e ainda continua sentindo calor aí à noite? Olha, isso acontece comigo. Eu ainda transpiro à noite e sinto calor. Sim, e é porque continua sendo essa função do Pitta, de 10 a 2 da manhã, ela não vai parar de acontecer nesse horário, ela acontece nesse horário. E o Vata vai empurrar, a partir desse horário, é o que vai espalhar o calor, por isso que a gente tira a coberta. Eu tiro também, de vez em quando eu tiro a coberta. Eu não durmo com coberta de frio, né? Eu durmo com o forro do duvet, que é fino, e meu marido com uma coberta dessa grossura assim, e quando encosta, eu vou lá. Aí ferve, né? Então, porque cada um realmente tem uma estrutura diferente. Tem uns que sentem mais frio, seria o próprio Vata, não estou falando da idade Vata, tá? O próprio Vata, ele, por constituição, ele sente mais frio. Já o Pitta, ele tem essa característica do calor, né? E o Kapha é médio, porque assim, ele não tem o fogo como constituição, ele tem a terra e a água, se sente como mais pesado, né? Tudo pesa, tem uma digestão mais lenta, tudo é mais lento no Kapha, né? Então é meu marido, porque ele é lento para digerir, sente muito frio. Então ele deve ter o frio também pode ser do Kapha, né? Porque tem a água, né? Água e terra. Bom, então o que acontece nesse horário? Acontece que o suor te acorda, né? Chega nesse horário que o Vata espalhou o calor pelo corpo todo, você acorda, fica irritada, já não dorme mais. No dia seguinte, o que é que acontece? Ninguém te aguenta, né? Ninguém te aguenta, porque você não dormiu, você ficou irritada, ficou suando, está num momento em que está tudo descontrolado no teu corpo, né? Toda a parte hormonal está descontrolada, e a nossa emoção aflora, né? E o que vamos fazer, então, para melhorar isso? Bom, eu vou dar uma notícia, eu já falei isso na live também, de que as pessoas não vão gostar, mas a primeira coisa que a gente tem que fazer, Maria, assumir, né?
assumir que a idade chegou, que você pode ter uma vida realmente maravilhosa, se você quiser, se você se cuidar, e uma vida saudável, mas essas mudanças vão acontecer. Não tem como não acontecer. Tá, então eu quero fazer reposição hormonal. Tá, pode fazer reposição hormonal. Inclusive, é recomendável, mas a bioidêntica, né, Maria? Que a gente já estudou sobre isso. Não qualquer uma. Porque se é uma reposição hormonal sintética, isso pode te dar repercussão depois, no dia da manhã, com algum processo cancerígeno. Isso aí já se fala muito. Não está espalhado pelo mundo todo, porque a gente sabe que muitas coisas se calam porque não convém, né? Mas já está demonstrado de que realmente produz outros efeitos colaterais. Mas se for uma reposição bioidêntica, aí sim, né? Bom, a outra notícia é que deveríamos todos deixar os laticínios, tá? Só que muitas pessoas ficam preocupadas com o cálcio, né? Por quê? Porque a televisão e os meios de comunicação, qualquer tipo de meio de comunicação, isso desde já, os anos 50, por aí, se colocou muito de que o cálcio era super importante e vamos embora todo mundo tomar litros de leite, né? Isso foi um costume que nos colocaram, porque não era assim. Uma crença, né? Uma crença de que sem esse cálcio eu vou ficar com os meus ossos ruins, né? Só que isso não é necessário, beber esse leite de vaca, né, para ter esse cálcio. E é a maior mentira que nos contaram. Por quê? Porque o leite acidifica o sangue. Uhum. E vocês sabem qual é a solução que o nosso corpo encontra para retirar o cálcio, que encontra e retira, digamos que assim, o nosso corpo ele tem que buscar uma solução para essa acidificação, tá? O que ele vai fazer? Ele vai puxar o cálcio dos nossos ossos para alcalinizar o sangue. Então, o tomar leite não te dá cálcio, te tira cálcio. Tira cálcio. Então, toma muito cuidado com esse pensamento e com essa ideia, tá? Eu lembro do médico daqui da Espanha, que ele era assim, ele recebia muitas mães com crianças que estavam com problemas de rinite, de sinusite, de pulmão, de respiração, catarro, sempre gripes constantes. A primeira coisa que ele fazia, tira o leite. E a mãe tirava o leite, santo remédio. Ficava curada, né? Santo remédio, acabava o problema, né? Foi o meu caso, né, Rocio? Quando eu parei com os produtos leiteiros, eu me curei de todas essas rinite, faringite, sinusite, e também como se chama? Da enxaqueca, né? Que enxaqueca. Eu sofri durante 16 anos de enxaqueca, e foi quando eu tirei os produtos leiteiros, me curei, né? Então, é muito importante a gente buscar conhecimentos para sair desses padrões que nos ensinaram, que nos inculcaram desde a nossa infância, que é assim que tem que ser, e a gente fica formatado dentro de uma caixinha e não busca conhecimento, e quando alguém falar isso não é bom, a gente já fala, mas eu vou morrer, porque eu não tenho cálcio, né? E hoje, gente, os estudos científicos mostram quanto os produtos leiteiros, aí tem gente que diz assim, eu não tomo mais leite, mas come queijo, come manteiga, come outras coisas. Gente, produtos leiteiros é tudo que contém leite, né? Dentro do chocolate contém, dentro dos alimentos, a gente tem sempre que estar olhando quais são os alimentos que não têm, né, produtos leiteiros. E hoje, como você fala, tem muitos estudos a respeito disso, né? Você, inclusive, me mostrou alguns bem interessantes aí. Então, o leite acaba sendo um vilão, né, da menopausa. Então, aí seria a tua decisão, né, de tirar ou não. Mas o que eu vou tomar? Leite vegetal. Tem muitos leites, uma delícia. Eu coloquei amêndoas hoje. Outro dia eu tinha colocado castanha de caju, né? Então, hoje eu coloquei amêndoa de molho para fazer o leite vegetal. Uhum. Então,
E, além do mais, que leite você poderia considerar aquele que você tem a tua vaquinha no teu jardim, né? E você tira o leite, ou a cabra, ou o que seja. Mas o leite que é vendido hoje, nem leite é, né? Não, Rocio, Porque esse esse leite leite... fica num pacote, quantos dias? É, Tem e uma é, caducidade de não sei quanto. E o leite, eu lembro na casa da minha avó, que de um dia para outro estragava. é estragável. O leite de hoje, gente, olha, é vacina, é antibiótico, é hormônio de crescimento e pus sangue, porque, olha, as vacas, eles, com o hormônio de crescimento, faz com que elas produzam 50 vezes mais, não é 50 vezes mais, mas mais de 10 vezes mais o leite que ela pode produzir e cria mastite. E aquela mastite é a inflamação no peito da vaca, né? Então, quando tira o leite, quando sai o pus, sai sangue, é isso que o pessoal toma, né? Olha, quando eu era criança, gente, meu pai, eu fui criada em fazenda, meu pai tinha vaca holandesa, as vacas davam o máximo 5 litros de leite naquela época, né? Porque não dava hormônio, as vacas... E hoje, a última estatística que eu fiz, que eu vi, era 87 litros de leite por dia. Imagina, A média 82 litros mais. É um exagero, né? E a média de vida de uma vaca, gente, é 30 anos. E você sabe agora, uma vaca não consegue suportar mais que 7 anos. O máximo que elas vivem é 7 anos. E elas já deram 7 crias, né? Que não é o normal, porque cada 2 meses elas são inseminadas. Então, para você ver que não tem jeito da gente ter saúde, né? É. Então, mais cálcio. Como é que vocês vão conseguir, então? Verduras, né? Verduras mais verdes, espinafre, o brócolis. O gergelim também tem muito As cálcio, as castanhas, nozes, a amêndoa é riquíssima amêndoa. em cálcio. E eu vou passar, então, agora, Maria, um suco, né? Um suco que também é bom para esse calor, né? Esse calor da menopausa. Então, vocês podem anotar aí. Seria meia beterraba, uma fatia de melancia, uma folha de couve, você tira o caule, deixa só a folha, né, bem lavadinha, uma lasca de gengibre e um limão. Tem muitas pessoas que ficam, mas gengibre vai me dar mais calor. Não, gente, o gengibre vai te ajudar a digerir. Você não está comendo aqui uma raiz inteira de gengibre, está comendo uma lasquinha de gengibre, tá? E isso vai ajudar também a digerir essa couve crua. Então, o que você vai fazer? Primeiro, você vai bater a couve com a água, um pouquinho de água, bate bem e depois coloca os outros ingredientes e bate de novo, tá? E aí você toma. O limão é o suco do limão, tá? Então, não coloca casca, não coloca nada, só o suco, tá? E agora eu vou passar também 3 óleos essenciais que podem ser de grande ajuda para você com esses calores todos também. Lembrando aqui que, para mim, os melhores são os da marca doTERRA, tá? Porque são liberados também para o uso interno. Eu acho que são os únicos que têm liberação pela Anvisa, pela Anvisa para o uso interno, tá? Eles fazem cultivo ecológico e também uma coisa que eu gosto muito deles é que eles apoiam muito o pequeno produtor, né? Porque nós já sabemos que tudo em grandes produções tem, assim, aquelas fábricas, aquele monte de química também que colocam no solo, né? E eles aqui, o que eles procuram é que sejam solos que não tenham agrotóxicos e que a produção seja completamente ecológica. Então, é uma coisa bem importante da gente olhar nesse sentido também. Isso também ajuda as rendas familiares daqueles países que têm mais pobreza, né? E é uma coisa bem interessante que acabamos nos ajudando na menopausa, em tudo que a gente possa ter de problema, mas também ajudando todas essas pessoas que cultivam essas flores, esses galhos, muitas vezes é da folha, muitas vezes é da flor, muitas vezes é da casca da planta, e todos esses que cultivam, eles têm também a sua renda familiar, que isso é muito importante. Então, o primeiro seria o gerânio. Por que eu trouxe o gerânio?
Porque na Ayurveda, o gerânio, eles usam também muitos óleos essenciais, né? Nas massagens, e o óleo essencial do gerânio é considerado o óleo essencial da saúde feminina. Então, é algo que vai regular, né, tudo isso que você está passando nesse momento. Então, aplicando os conceitos da Ayurveda na aromaterapia, né, nós podemos concluir que esse óleo essencial é tridóxico. O que significa isso? Ou tridosha? Que serve tanto para vata, como para pita, como para kapha. Porque em cada coisa que a gente inclui para uma pessoa determinada, na Ayurveda se olha muito o individualismo, né? A pessoa particular. Mas, nesse caso, esse óleo ele é bom para os três, para qualquer um dos três doshas. Então, isso vai acabar beneficiando qualquer tipo de pessoa, não uma específica de um dosha só, tá? Esse óleo ele tem os sabores doce, picante e adstringente, e acaba ajudando os três doshas por esse sentido, tá? Para o vata, pro vata vai ser uma coisa muito interessante, porque esse óleo essencial ele tem uma tendência nutritiva e enraizadora, olha só. E como o vata é muito aéreo, esse óleo vai dar enraizamento, vai dar terra para ele, porque aporta uma regularidade. E uma regularidade em quê? Na digestão e no sistema hormonal. E aí acaba regenerando os tecidos, a pele, as mucosas, e também ajuda no aparelho locomotor, no movimento, tá? Então, o vata vai se sentir muito mais nutrido, muito mais protegido, e como tem um sabor doce, um aroma também floral, ele acaba dando essa tranquilidade, tira essa ansiedade do vata, tá? Então, olha só que maravilha o gerânio para o vata, né? E para o pita, esse óleo tem uma tendência também fresca, né? E já que o pita tem o calor, por natureza, já é fogo, e na menopausa vai sentir mais ainda, ele acaba suavizando, minimizando um pouco esse calor. Vai eliminar também todo tipo de inflamação que ele tiver, ou irritação, e acalma também a pele, né? Por isso que é bom também passar na pele, com um óleo que pode ser o óleo de coco misturado, porque a gente não vai passar muito óleo de gerânio, porque sempre são algumas gotas em um óleo que seja carreador, né? O que vai levar a informação. Então, pode ser esse óleo de coco. O óleo de coco fracionado, né, O Roci? fracionado. Pode ser usado também o outro, só que o fracionado tem uma vantagem. Ele não tem o aroma do óleo de coco, então vai permanecer mais o aroma do gerânio, nesse caso, e também ele é líquido, então ele é mais fácil de passar, né? O kapha, esse óleo também vai ter uma tendência muito boa para o kapha, porque é estimulante. E o kapha precisa de estímulo, porque ele é paradão, não falei que é mais parado, mais tranquilo, né? O kapha, se você permitir, ele fica no sofá o dia inteiro, né? Então, para estimular, para dar mais estímulo ao kapha, esse gerânio vai ser bom. E favorece também o sistema imune. Então, vai ajudar também, porque tem uma qualidade muito interessante que é adstringente e é um dos tipos de sabor dos alimentos que o kapha precisa para melhorar a sua constituição, tá? Vai se sentir mais vital, mais animado, mais inspirado. Então, o gerânio é perfeito para o kapha também. Então, como é que vamos aplicar? Pega o óleo carreador, né, que seria o óleo de coco fracionado, coloca umas gotas, pode ser, dependendo do que você estiver sentindo calor, por exemplo, você pode colocar no peito, né? Até no rosto, aqui por detrás na nuca, que a gente sente muito calor aqui na nuca. Então, umas gotinhas de óleo de coco e pode ser 2 gotas, por exemplo, do óleo de gerânio, tá? Também pode ser utilizado, uma parte muito importante, são os pés. Por quê? Porque nos pés nós temos o reflexo de todos os órgãos. Então, se você massageia por debaixo da planta do pé, você está massageando todos os órgãos do teu corpo, tá?
Na barriga também é interessante, na volta do umbigo, porque aí temos vários pontos marma, né? Que podem ser ativados. Eu não vou falar aqui de pontos marma, porque aí já seria muito mais complicado, mas é simplesmente massagear em forma horária, assim, na tua barriga, no sentido horário. Inclusive porque isso faz com que digamos que a digestão não, o nosso intestino grosso, que vai nesse sentido, também vai no sentido horário, digamos que o intestino grosso ele faz uma volta assim, né, no sentido horário. Então você estaria massageando no mesmo sentido de saída do corpo, né, das fezes. Então aí você ajuda também na digestão. Que mais que eu posso falar? Uma das coisas também que tem o gerânio é que aumenta a imunidade, aumenta o nível de energia, ele também alivia a dor, então também é importante, melhora muito a digestão e também uma coisa muito importante que acontece na menopausa, que melhora o sono. Então, vai ser muito de ajuda você utilizar também à noite antes de dormir, coloca na barriga, pode colocar também aqui perto para você já sentir o cheiro antes de dormir e acaba equilibrando os 3 doshas, né? Então, isso é bem importante. Outro óleo seria o de sálvia. O sálvia também ajuda no equilíbrio hormonal, também ajuda na qualidade do sono. E, por último, seria o lang-lang. O lang-lang se escreve Y-L-A-N-G, e depois, de novo, Y-L-A-N-G. O lang-lang, ele diminui a irritabilidade, porque nós, quando estamos na menopausa, realmente ficamos irritadas, né? Diminui o calor e diminui também os sufocos. Então, estão aí 3 óleos que você pode usar e você pode ir experimentando. Eu me dei muito bem com o lang-lang, o outro já não foi tão bem para mim. Você vai experimentando qual que é melhor para você. É questão de provar, né, Maria? Provar, porque cada pessoa é individual, né? É único. Sim. Então, por hoje, seriam os 3 óleos essenciais e também o suquinho. E uma das coisas importantes é o deixar os laticínios e ter uma vida mais regrada, né? Com também exercício, fazer exercício, isso aí já não precisa ser falado, né? Já todo mundo sabe que o exercício é muito importante, em qualquer idade. Não somente quando nós estamos pequenos, que já nos colocam aula de educação física na escola, e depois durante o colegial, a faculdade, o que seja, a gente costuma também fazer algum esporte, mas depois parece que esquecemos. E não, é a melhor idade que a gente tem que fazer, porque tem que continuar fazendo músculo, senão a gente perde, né? Esse músculo, a gente fica flácido, acaba não segurando direito os órgãos. Então, aí começam as dores nas costas. Por quê? Porque a nossa barriga ela está flácida e ela não segura direito da coluna, porque o que segura realmente são os músculos da frente, né? Então, tem que fazer ginástica, não tem jeito. Tem que fazer uma mudança radical de vida e colocar, digamos que um foco nisso, né? E ir em frente. E tem um problema também, né, Rocio, na menopausa, é o assoalho pélvico, né? Por isso é importante fazer exercício, é importante ter postura e ter uma boa alimentação, um sono, gente, é estilo de vida. Estilo de vida é em todos os níveis, não é, eu não como isso. Mas se você não faz exercício, você não se alimenta bem, você não dorme bem, você não tem, uma vida reglada, não tem hábitos, então, é lógico que um ato já ajuda, mas não é tudo, né? Então, gente, olha, Rocio, muito obrigada por esses conhecimentos. Obrigada também pelo convite aí, Maria. Não, só dizer que a pessoa pode começar com um hábito só, né? Mas se ela fizer um hábito só, diferente por semana, essa semana eu vou começar com o hábito X. Então, o ideal é você pegar, colocar na agenda. Teve uma professora minha que ela falou, se não está na agenda, não existe. E é verdade, porque se você não coloca na agenda, não existe. Eu vou lá na minha agenda, não vejo exercício, eu tenho aqui, ó, minha tabelinha, tá com tudo. Aqui tá a minha semana. E eu começo o dia com a rotina de detox, olha só. Depois vem a meditação, visualização,
exercício, banho, estudar. Eu tenho aqui toda a minha rotina. Então, se você não colocar na agenda, isso não vai acontecer. Não Comece com acontece. Acontece comigo se eu não fizer minha agenda toda noite eu ponho o que eu vou fazer no outro dia. E se por acaso eu esquecer, no outro dia eu fico perdida, né? Acaba esquecendo uma coisinha aqui, outra ali, né? Então, é isso, gente. Foi um prazer estar aqui, Maria. E outro dia a gente pode fazer sobre outro assunto qualquer aí que você quiser. Gente, olha, comente aí. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários que a gente responde. E muito obrigada pela atenção de vocês. E, Rocio, muita gratidão. Obrigada também, Maria. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.